Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo Gomes, sejam bem-vindos ao canal Disco de Ouro e nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui, fazer uma análise completa, falar minha opinião, falar um pouco sobre o contexto e uma análise faixa a faixa da maior trilha sonora da história do cinema em todos os tempos. Eu estou falando da trilha de Star Wars, mais especificamente esse vídeo vai ser sobre a primeira trilha do Star Wars, que é a do filme que nós conhecemos hoje como episódio 4, Uma Nova Esperança, né, que é o clássico Star Wars, o Guerra nas Estrelas de 1977. O intuito do vídeo não é ficar falando sobre o filme aqui, porque todo mundo já sabe, né, da importância desse filme. Eu vou analisar mesmo a música, o álbum, né, do filme, da trilha sonora, esse recorte que foi feito aqui, né, e está registrado nesse álbum. Vou falar aí a minha opinião sobre cada faixa, fazer uma análise geral sobre o álbum. E também tem outros discos do Star Wars aqui que eu pretendo gravar posteriormente um vídeo individual para cada trilha aqui no canal, de tanto que eu adoro essas trilhas aqui. Também não tem como amar, né? As trilhas da trilogia prequel, então episódio 1, 2 e 3, você tem o episódio 7 da trilogia da Disney também, né? Então, se você se interessa por essas trilhas, ainda tem muita trilha aqui para falar no canal. Se você se interessa, já deixa o seu like, deixa o seu comentário aí sobre o que você quer ver aqui no canal, qual a sua opinião sobre esse álbum maravilhoso, sobre esse filme incrível e a música do filme. E envie esse vídeo para algum amigo seu que curta também essas trilhas para que ele possa também vir aqui aproveitar com a gente, beleza? Então, vamos falar sobre essa trilha lendária do Star Wars. Já é de conhecimento de todo mundo que esse filme aqui dividiu o cinema, né? Mudou completamente a forma que os filmes são feitos, principalmente falando de ficção científica, de filmes de fantasia. Star Wars revolucionou de tudo quanto é maneira que vocês imaginarem. A forma de se divulgar um filme, de se promover um filme, fazer marketing em cima do filme, produtos licenciados, a forma de se empregar a música no filme, de se contar uma história misturando ficção com drama familiar, drama político, efeitos sonoros, efeitos visuais. Então, assim, Star Wars foi um alien mesmo na história do cinema, mudou aí totalmente a forma, né, que as pessoas enxergam o cinema. Então, não vou ficar falando muito sobre o filme nesse vídeo, porque não é o intuito, vou falar mais sobre a parte musical. A trilha sonora de Star Wars, de todos, praticamente todos Star Wars, tirando ali algumas exceções, né, como Rogue One, mas os principais filmes do Star Wars foram feitos aí, tiveram sua música composta, arranjada, né, orquestrada e performada ali ao vivo na orquestra, pela Orquestra de Londres, né, gravado no estúdio Abbey Road, pelo lendário compositor John Williams, que é o maior compositor da história do cinema e nunca vai ter ninguém tão impactante no cinema como John Williams. Eu digo que não vai ter, essa é a minha opinião, porque assim, hoje em dia a gente sabe que o cinema vive uma decadência, né, bem importante aí, com internet, com streaming, esse tipo de coisa que aconteceu, esse fenômeno do cinema, das pessoas irem para o cinema empolgadas, sem saber o que esperar, né, aquele marketing boca a boca do filme, as pessoas se emocionando na sala. Hoje em dia com celular, internet, isso aí, a tendência é só decair, né? Então, assim, se você olhar o currículo do John Williams, é absurdo. Ele já tem 53 indicações ao Oscar, vencedor de inúmeros Oscars, mais do que qualquer outro aí, compositor de cinema, por muito, muito longe mesmo. Compositor de trilhas como Superman, Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park, ET, o Extraterrestre, Indiana Jones. Então, assim, são inúmeros nomes e cada trilha do John Williams é muito individual, porque ele consegue trazer ali exatamente o sentimento que o filme pede, com melodias belíssimas, com temas ali que muitas vezes, mesmo curtos, nos fazem lembrar imediatamente, nos emocionar, né, e entrar mesmo naquela história. É um cara simplesmente genial, não tenho o que falar. John Williams é, assim, realmente o pai, né, da música de cinema. Então, o que aconteceu? Star Wars começou a ser produzido ali mais ou menos ali em 1975, 76, né? Depois de várias tentativas aí de conseguir um contrato para o filme. O George Lucas estava tendo dificuldades, por isso o filme atrasou um pouco para sair. Mas a parte musical do filme, ele recebeu uma recomendação de um grande amigo dele, que é o também diretor Steven Spielberg. E o Spielberg recomendou justamente o John Williams para o George Lucas como um compositor. E, inicialmente, o George Lucas não recebeu tão bem essa recomendação, porque ele falou, John Williams, e nessa época, já em 76, 77, John Williams já era um cara reconhecido, já tinha inclusive sido indicado ao Oscar e tudo mais, né? Ele era um cara, assim, que o George Lucas tinha conhecimento, mas o Lucas recebeu essa recomendação com uma certa estranheza, porque ele falou, John Williams não é um cara do jazz, que ele realmente era um pianista de jazz, assim, desde novo, né? Com a família toda musical, mas o Spielberg explicou para ele, não, John Williams também é um excelente arranjador de música orquestral e tudo. E qual é o grande diferencial dessa trilha do Star Wars aqui? O que o John Williams fez aqui que é tão especial, cara? Antes de falar da música em si, né, da própria beleza da música.
foi utilizar na trilha do filme uma orquestra romântica mesmo, cheia, completa. Por quê? Star Wars, na época, era um filme assim de baixo orçamento, você vê até que diversas coisas no filme ali são bem simples, né? As cenas de deserto, com aqueles robôs ali, é sempre uma redução de gastos que você vê ali no filme, não tinha tanto efeito assim, mas, cara, na parte musical, normalmente os filmes de ficção científica, ali, principalmente da época, anos 60, anos 70, você vê ali exemplos como 2001, Odisseia no Espaço, esse tipo de filme, eles usavam uma trilha sonora majoritariamente eletrônica, né? Aqueles sons mais assim tecnológicos, feitos no sintetizador, sons mais percussivos, mais metálicos e nunca uma orquestra completa. Aqui não, o John Williams, ele resolveu ali utilizar realmente uma orquestra romântica ali, muito sentimental, com aquela música grandiosa, bombástica, o que contrasta bastante com o padrão que estava sendo feito de filmes de ficção da época. E isso aí já foi um grande diferencial. E nada, assim, eu pelo menos acredito que Star Wars não teria chegado aonde chegou, nem perto, se não fosse a música do John Williams. Né? Se você pensar o Star Wars sem a música, é outra coisa. Né? E o que, que ele fez na música? O George Lucas, quando foi conversar com o John sobre a música de Star Wars, ele disse que ele queria uma música que soasse como explosões vindas do espaço. Né? E o John Williams fez a trilha que é absolutamente maravilhosa. Eu vou explorar aqui cada faixa do álbum, né, do primeiro Star Wars. Mas ele fez uma trilha que tem momentos assim de suspense, como ele já fazia muito bem desde os anos 60, né? Momentos de suspense, momentos tensos, momentos de mistério, momentos grandiosos com temas heróicos, né? Como é o principal tema do Star Wars, momentos ali mais introspectivos, sentimentais, temas de cada personagem. Então você tem o tema do Luke Skywalker, tem o tema da Leia, você tem o tema da Resistência, do Império. Né? Ele fez isso tudo brilhantemente, como ele sempre faz. Mas aí, cara, o que, que aconteceu? O John Williams, quando ele foi apresentar para o George Lucas essa trilha, ele tocou no piano e o George Lucas achou legal. Simplesmente assim, né? Achou legal, falou, não, beleza, bacana, mas nada tão impressionante assim. Né? Mas quando ele foi ali pessoalmente no estúdio Abbey Road, em Londres, e presenciou a música do John sendo tocada ali pela orquestra, foi aí que ele ficou absolutamente estarrecido, de queixo caído, falou, meu Deus, é isso mesmo, né, que o filme precisa. E foi o que fez o grande diferencial do filme, na minha opinião, né? Foi muito importante para isso. Então, falando sobre a música em si, é engraçado você ver o John Williams comentando aqui sobre essa trilha, porque tem algumas curiosidades interessantes. Então, antes de eu analisar cada faixa, ele conta que o grande tema, né, do filme, que é justamente a faixa título do filme, né, Star Wars, que é aquela primeira que você ouve, super bombástica, né, heróica e tudo, foi a última coisa que ele compôs. Ele já tinha a trilha inteira, todos os temas e mais de 1 hora de música, e ele precisava de um, assim, digamos assim, um tema muito, muito memorável, marcante para apresentar mesmo o filme. E ele estava ali em desespero já, sem saber direito, né, o que, que ele ia fazer para poder compor essa música. E então, nesse momento, ele conta que ele começou a passear ali num raciocínio de quintas, né? Então ele começou ali na nota dó e ele fez essa melodia que é curta, que é aquela melodia principal do Star Wars que começa numa nota dó e ele oitava para o próprio dó, né? Uma oitava acima, passeando ali dentro dessa melodia, que é algo simples, mas ficou extremamente icônico, heróico e se tornou a música do Star Wars, que até hoje sempre vai ser, né, reconhecida em qualquer lugar do mundo. Então, outra curiosidade muito interessante sobre a trilha, cara, é o seguinte, que o John Williams, quando ele estava fazendo essa trilha, ele teve acesso ao filme, né, ao script, e nessa época aqui, lembrando que esse filme é de 77, e o segundo filme, que é o Império Contra-Ataca, que só iria sair aí 3 anos depois, né, em 1980, foi só no segundo filme que foi revelado que o Luke e a Leia eram irmãos. Então, nessa época, o John Williams chegou a compor uma música romântica ali, né, tendo como tema o romance entre o Luke e a Leia, que era o que todo mundo acreditava que aconteceria nesse primeiro filme. E depois ele teve que fazer outra música, né, para encaixar aí no romance da Leia com o Han Solo, então é interessante isso. Né? Então, vamos entrar de vez aí no álbum, nessa trilha maravilhosa que o John Williams fez. Como eu falei, orquestra completa, trilha altamente romântica, né, naquele estilo clássico romântico ali, bem grandioso, intimista e sempre voltado ali para os sentimentos. Então, qual é o grande valor do John Williams aqui como compositor? Ele faz o que a gente chama muitas vezes no cinema de leitmotiv, que são os pequenos temas ali que quando você ouve você relaciona imediatamente com o personagem, com algum aspecto do filme. Né? Então você ouve ali constantemente ao longo da trilha o tema da resistência dos rebeldes, né?
que toca ali de diversas formas, tem muito instrumento de sopro nessa trilha. Então você ouve essa música tocada com flauta, com clarinete, com as cordas, com violino, com a orquestra completa, né? Por aí vai. Você tem o tema da Leia também, que é lindo demais, né? Normalmente tocado ali com flauta. Então, bastante instrumento de sopro aqui, principalmente na parte do deserto, né? Nas músicas do deserto ali. Eles foram até na Tunísia filmar esse filme, e nessas cenas de deserto representando ali Tatooine, tem bastante clarinete, bastante flauta, para gerar aquela atmosfera mais simples, digamos assim, né? A atmosfera mais pacata, que eu acho sensacional, né, na trilha desse filme aqui. Então o John, ele é sensacional em fazer esse tipo de tema curto e memorável, como é o tema da Força, que para mim é a melhor música, né, do Star Wars de todas. E eu já vou começar antes de analisar cada faixa falando sobre esse tema da Força. Porque o John Williams, cara, ele brilhantemente na hora de fazer essa trilha desse filme, ele tinha esse tema da Força, que é lindo demais, né? E o tema, ao longo do filme, ele fica querendo tocar. Então você fica ouvindo ele ali, toca metade do tema, depois passa para outra coisa, toca o tema numa flautinha, depois para, toca num violino, depois para, mas ele não toca assim por completo até o momento que para mim é o momento mais icônico do filme e talvez da história do cinema, que é justamente aquele momento em que o personagem Luke Skywalker está observando ali o pôr do sol binário de Tatooine e que ele sonha com o futuro, né? Ele teve ali uma certa discussão com os tios dele, você vê que ele estava frustrado com a vida que ele estava levando e ele estava ali, né, aspirando por algo maior na sua vida. Então ele senta ali ao entardecer e observa aquele pôr do sol binário e é nesse momento que você ouve o tema da força mesmo se estabelecendo, né? Se tocando ali por completo mesmo, grandioso, imponente, com a orquestra completa e é assim, é uma cena que não tem diálogo nenhum, mas é profundamente emocionante você ouvir, porque a música do John Williams, ela assim, ela dispensa qualquer diálogo, né? Ela fala por si só, você já entende tudo ali, né? A força conversando com o Luke, o destino dele se aproximando. Então, assim, é algo simplesmente maravilhoso essa cena, certo? E essa cena que eu falei, ela está na faixa número 14 desse álbum do filme. Você pode ouvir esse álbum no Spotify, no YouTube, que é uma música que se chama The Princess Appears, né? Tem vários momentos excelentes nessa música, mas é no meio dessa faixa, The Princess Appears, que você tem esse momento aí, né, do encontro do Luke com a força pela primeira vez, digamos assim, e com essa música maravilhosa sendo tocada. Então vamos ao disco mesmo, né? Ele abre com Main Title, que é a faixa principal do Star Wars, né? Aquele grande tema heróico da saga que eu falei há pouco tempo. E também, cara, nessa música, além desse tema heróico, você tem momentos lindos demais de violinos, né? Dentro do próprio tema do Star Wars, ele primeiro começa super grandioso e tem esses violinos que nos levam para uma melodia um pouco mais sentimental, né? E também tem momentos mais tensos de suspense dentro dessa música principal do filme, né? Mostrando ali a chegada do Império, né? Naquelas grandes naves ali, mostrando a imponência do Império, o terror que eles trazem. Então, assim, é uma abertura assim histórica, talvez uma das melhores aberturas, se não for a melhor abertura de filme da história, né? Com essa música aqui, cara, é coisa de outro mundo mesmo, né? E aí, cara, importante, nesse filme aqui, nessa primeira trilha do Star Wars, você não tem aquela música do Império, que é a Marcha Imperial, né? Música do Darth Vader ali, bem militar, né? Bem malvada, digamos assim, né? Não está nesse filme, só aparece no segundo filme, beleza? E mesmo assim, essa aqui é a maior trilha da história do cinema, mesmo sem aquela música que é incrível, né? Então a segunda faixa você tem Imperial Attack, que é uma música mais longa, aí deve ter uns 6, 7 minutos, que engloba diversas coisas ali daquela sequência inicial do filme. Então você tem ali, né, a invasão dos rebeldes mesmo, daquela nave imperial, né? Na realidade, o Império está invadindo a nave dos rebeldes. Você tem a entrada ali do Darth Vader, né? Naquele momento em que eles tentam recuperar os planos da Estrela da Morte, que a Princesa Leia insere ali no R2, né? Então tem várias músicas desse momento que trazem mesmo aquela tensão, né? Aquela, digamos assim, aquele terror dos rebeldes ao se encontrar com o Darth Vader, com os soldados imperiais, né? Então, realmente incrível. Tem sequências maravilhosas nessa música aqui, certo? A terceira faixa é o tema da Princesa Leia, Princess Leia's Theme, que é uma música linda demais, cara. Igual eu falei, a flauta fica tocando ali aquela música que é o tema da Leia, você relaciona com o personagem a música, né? É um tema delicado ali, é um tema de uma beleza sublime, mas ele ao mesmo tempo é profundo ali, melancólico, né? E ao mesmo tempo demonstra ali a delicadeza da personagem que não também não abandona ali a sua majestade, né? A imponência que a Leia mostra, tanto como personagem, né? E também na música da personagem. É uma música que ao mesmo tempo é forte, sublime, delicada, é algo incrível, assim, que é até difícil de explicar, mas o John Williams fez aqui brilhantemente com a música da Princesa Leia. E
Inclusive, é importante dizer que essa música tem um teor romântico ali, porque ele imaginava que ela iria se envolver romanticamente com o Luke, teria filhos com ele no futuro, porque não sabia que era irmã dele. Isso só seria revelado depois, certo? Você tem aqui depois as faixas que são mais de transição no filme, né? Como a faixa The Desert and the Robot Auction, são aquelas faixas do deserto, né? Aquelas cenas em que o Luke e o tio vão, né, naquele leilão de robôs ali, dos droids, né, para escolher quais seriam os novos droids, acabam encontrando o R2 e o C3PO, então você tem ali muito instrumento de sopro, né, quando corta para aquelas cenas do deserto, eu lembro certinho, consigo ver o filme na minha mente, o C3PO e o R2 no deserto, quando aparece aquela cena, você já começa a ouvir aquelas flautas, aqueles clarinetes que trazem toda aquela ambientação do deserto, né, que é uma aura um pouco mais simples, assim, mas ao mesmo tempo ameaçadora, misteriosa, e ficou assim, sensacional. Eu adoro essas músicas do deserto, cara, são realmente muito, muito atmosféricas. Então são músicas assim mais tensas, tem umas melodias de clarinete muito divertidas de se ouvir, né? Nada tão romântico, tão grandioso nesse momento. E aí você tem a faixa seguinte, Ben's Death and the TIE Fighter Attack. Igual eu falei, cara, esse álbum aqui é o álbum do filme, mas não está em ordem exatamente como vai acontecendo no filme. Eles pegam ali os melhores momentos, né, os highlights da trilha sonora e vão fazendo recortes ali dos melhores momentos e posicionando ao longo do álbum para que a audição fique adequada. Aqui a gente passa direto para o fim do filme, né, mostrando aí a morte do Obi-Wan, né, do Ben Kenobi, na luta com o Darth Vader. Então é uma música bem grandiosa, cheia de ação, né, momentos de ação, o ataque ali das naves imperiais quando eles estão fugindo da Estrela da Morte, certo? Excelente música também. A sexta faixa, The Little People Work. Aí nós voltamos ali para o começo do filme em Tatooine, quando o Luke Skywalker e o Obi-Wan estão se aproximando ali dos Jawas, né? Na verdade, o Luke procurando ali o R2, que se perdeu ali no meio das pedras, acaba sendo capturado ali pelos Jawas, que são aqueles seres pequenos de Tatooine, né? E você ouve essa música que é bem pacata, né? Mostrando ali eles, mostrar esses personagens ali trabalhando, eles vivendo ali no deserto, e é muito legal, muito divertido esse tipo de música, cara, né? Para você ouvir no seu dia a dia, fazendo uma caminhada, fazendo alguma coisa assim, alguma tarefa sua do dia a dia, você ouvir isso aqui, cara, é muito, muito legal, é atmosférico, né? Você entra no filme, realmente muito imersivo. A próxima faixa, Rescue of the Princess, também é uma música cheia de ação, quando eles vão resgatar a princesa Leia do Império, que ela tinha sido sequestrada ali, né, pelo Darth Vader, mal sabendo que era o próprio pai dela, né? E então você tem essa música mais cheia de ação ali, você ouve o tema, né, da rebelião, da força querendo tocar ali, de diversas formas, toca com corda, com clarinete, com flauta, então assim, vários. O John Williams é muito bom nisso, né? Ele faz esses pequenos temas que são lindos e toca de várias formas para explorar o máximo possível, ele não desperdiça boas melodias, né? Então você tem aqui Inner City, que é uma faixa também que eu adoro e tem um momento lindo demais aqui, cara, que é justamente o encontro do Luke Skywalker com o personagem do Alec Guinness, que é o Ben Kenobi. Quando eles se encontram, o Luke Skywalker, ele diz o nome Obi-Wan, né? E ele tem aquelas reminiscões, né? O personagem do Alec Guinness, que é o Ben Kenobi, ele se lembra do passado, lembra do período das Guerras Clônicas. Ele até menciona isso com o Luke, né? Quando ele ouve esse nome Obi-Wan. Então, essa faixa traz esse momento. Quando ele ouve esse nome Obi-Wan, ele faz uma expressão assim, né? De que ele está tendo aquelas lembranças e vem uma música que é sensacional, cara. Bem mística, né? Com uns teclados assim, é, você ouve ali uns sons mais agudos ali que mostram mesmo aquela introspecção do personagem. E eu acho incrível esse momento. E também aqui você tem os momentos em que eles estão indo ali para a cidade de Mos Eisley para poder se encontrar posteriormente com o Han Solo e tal. Então tem momentos aqui de aventuras, mas tem essa parte mais emocional, né? Quando o Obi-Wan se lembra do seu passado. Então sensacional essa música Inner City. A próxima você tem Cantina Band, né? Que é aquela música que é bem divertida dos músicos ali da cantina de Mos Eisley, né? Tocando ali com os instrumentos de sopro. Na época, cara, dos anos 2000, tinha aquele jogo do Lego Star Wars, então eu fui exposto a essas músicas aqui por horas intermináveis, horas e horas, eu ficava tocando no jogo direto, então tá tudo praticamente tatuado na minha cabeça, de tanto que eu ouvi. Essa musiquinha aqui é bem divertida, e quem é fã de Star Wars tem ela de cor aí, né? A próxima, The Land of the Sand People, voltando aí pra Tatooine, né, mostrando aquele momento ali, dos Tusken Riders, né, aqueles habitantes ali do deserto. Então, de novo, aquele clima de mistério, aquele clima mais pacato do deserto, que é sensacional a ambientação que o John Williams faz aqui. Você tem em seguida essa música que se chama Mouse Robot and Blasting Off, que também é uma música mais de transição do filme, um momento de ação ali, né, deles invadindo a Estrela da Morte, se disfarçando como Stormtroopers,
né? Também é uma música muito legal, construindo ali a atmosfera do filme, né? The Return Home, que é a próxima, também é uma música muito, muito bonita, porque aqui a gente volta para um momento em que eles estão em Tatooine, o Luke Skywalker e o Ben Kenobi, né? E ele percebe que houve um ataque do Império e que eles poderiam ter ido para a casa dele, onde moravam os tios dele, o Luke Skywalker, né? Então ele volta para casa e acaba por ver a casa destruída, incendiada e os tios dele falecidos ali, né? Depois de um ataque. Então quando ele vê essa cena, né, extremamente chocante e tal. Engraçado até que o ator do Luke não demonstra muita emoção, mas a música sim, né? A música demonstra por ele, porque a música é belíssima, você ouve, né? Aquela melancolia, aquela grandiosidade, né, da orquestra do John Williams, que também é sensacional. A próxima, The Walls Converge, é uma música aí narrando a cena em que eles já estão na Estrela da Morte ali, tentando escapar, né, depois de fazer o que tinham que fazer lá dentro, e eles caem naquele compactador de lixo, onde as paredes vão esmagando eles, né? Então uma música cheia de tensão, também é uma música de transição no meio do filme que eu acho bem, bem bacana. A próxima é a The Princess Appears, que é a melhor música do disco, sem dúvida, né? Que tem aquele momento do Binary Sunset, que ele observa ali o pôr do sol, o tema da força toca imponente, é maravilhoso. Já falei dessa música. A próxima, The Last Battle, aí uma música mais longa também, que engloba aí todo o momento daquela batalha, né? Entre os rebeldes e o Império. Então, batalha de naves ali, o Darth Vader perseguindo ali o Luke, todo aquele drama, toda aquela tensão. Então é uma música com bastante ação, né? E a última música do álbum que fecha, que também é sensacional, muito icônica, que é The Throne Room and End Title, que é a música que toca justamente no momento da, digamos assim, da premiação dos personagens principais. Porque depois de conseguir destruir a Estrela da Morte, eles recebem o prêmio da rebelião, aquela medalha, né? E a música que você ouve nesse momento é o tema da força tocada ali, imponente, né? Quase como uma marcha militar ali, com as cornetas ali, os trompetes. Então é algo realmente imponente, majestoso, né? Demonstrando aí um tom quase de realeza aí depois dos personagens terem completado a sua missão. Então é isso. Finalizamos aí o álbum do Star Wars, Uma Nova Esperança, clássico Star Wars 77, a maior trilha sonora da história do cinema, né? Mudou ali a forma de se fazer trilhas, é um álbum maravilhoso. Agora eu quero saber de você, deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa trilha incrível, qual é a sua música favorita, quais são suas impressões, né, sobre essa música e como o John Williams conseguiu afetar você e suas emoções com a sonorização, né, com a musicalização desse filme maravilhoso e histórico que é Star Wars, Uma Nova Esperança. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e até semana que vem.